Lamento muito, senhor presidente, que nenhum dos ministros convidados tenha comparecido. Quando fui presidente do Tribunal de Justiça em 2012 e 2013, eu recebia quem passasse na rua e nunca me furtei de participar de qualquer debate que fosse. O judiciário está a serviço do povo. O povo está acima dos poderes. A vontade do povo é que deve prevalecer. Eu recebi aqui uma carta que gentilmente respondeu ao convite dessa comissão, inclusive ao contrário de outros ministros que não responderam o convite. Magistrados que só chegaram ao seu posto porque não foram eleitos pelo povo, porque senadores respaldaram a sua indicação. E que neste momento preferem dar entrevistas fora do país para fazer críticas que faltam com a verdade no seu conteúdo, mas se recusam a prestar contas ao Senado para indagações respeitosas. No momento que o país vive de tantos desafios, e o senhor é como eu e o senador Espiridião Amin, o senador Marcos Duval e outros que aqui estão e virão, nós andamos nas ruas, nós andamos nas praças, nós vamos a mercados, andamos de avião de carreira, e é uma grita geral, presidente Regufe. As pessoas estão incomodadas, seja de direita, seja de esquerda, transcende se é contra governo, se é a favor de governo, elas estão incomodadas com arbitrariedades vindo da nossa Suprema Corte, que eu repito, é importantíssima. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição importantíssima para a democracia no Brasil, é um pilar da nossa democracia, mas ultimamente tem perdido a mão. Alguns de seus membros têm cometido abusos sucessivos, o que tem colocado a democracia em risco. O ministro Luiz Roberto Barroso, quanto o ministro Alexandre de Moraes, nós podemos ser adversários em campos políticos. Quando eu digo isso político é porque eu vejo algumas atitudes desses ministros, ou atitudes politiqueiras, né? Muitas vezes atuando como partido de oposição. E eu tenho críticas a esse governo. Sempre deixei claro isso. Mas não é justo que se prive o atual governo federal de tomar decisões. E o que a gente vê aí é realmente arbitrariedade no sentido oposto, de atrapalhar o país, de jogar contra o país. E aí nós somos Brasil. Nós somos Brasil. Independente de governo que passa ou que não passa, a gente não pode dar oportunidades para acontecer o que está acontecendo no Brasil e ver juízes de primeira instância tomando atitudes com base em arbitrariedades recentes do Supremo Tribunal Federal, de alguns ministros do Supremo. Eu não tenho dúvida de que o Brasil pagará vexame internacionalmente quando o inquérito 4781 for analisado por alguma corte internacional. Eu duvido que algum país civilizado considere esta inquisição como parte do Estado Democrático de Direito. Nós sabemos que desde Montesquieu a atuação do judiciário tem sido flexibilizada. Até Hans Kelsen, que é um positivista por excelência, admite essa flexibilização e essa expansão da atuação jurisdicional, mas sempre com o tempero e com a salvaguarda do nosso professor Canotilho, que efetivamente diz que a lei pode admitir sim diversas interpretações, mas desde que esteja de acordo, cada interpretação dessa esteja de acordo com a lei. Houve um avanço efetivamente nessa flexibilização e o ativismo comedido ganhou força, né? Nós temos aí, inclusive, os artigos 4º e 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, hoje chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que realmente permite que o juiz recorra à analogia, aos costumes, aos princípios gerais e também observe os fins sociais da lei. Entretanto, senhor presidente, o que nós estamos vendo agora no país, com todo o respeito que nos mereçam os ministros do Supremo,
Alguns deles, inclusive, tinham oportunidade de privar-me de muitas conversas e nos ajudar, até auxiliar lá no Tribunal de Justiça. Nós estamos vendo que o Judiciário agora se transformou no único poder da República que realmente tem voz e que realmente comanda o nosso povo brasileiro. Então nós temos uma série de questões aí lamentáveis e que correm à margem da Constituição Federal. Nós estamos vendo, inclusive, restringido e cassado o nosso direito, uma garantia prevista na Constituição individual, liberdades individuais, que inclusive são cláusulas pétreas, nos termos do artigo 60, parágrafo 4 da Constituição, ou seja, não podem ser modificados por emenda constitucional. Nós estamos vendo, a não ser que advenha uma nova Assembleia Constituinte, e nem em situação mais extrema e anômala, esses direitos permitem à Constituição que esses direitos sejam postergados. E o que nós vemos aí é uma situação bastante difícil para o povo brasileiro, uma verdadeira ditadura. Agora, por exemplo, não se pode falar das urnas eletrônicas, do voto auditável, uma discussão que o próprio Supremo, o próprio TSE, deveria ter promovido com o povo brasileiro amplamente, porque se trata do princípio máximo do cidadão, da cidadania, votar, o cidadão poder votar com garantia de quem deve ser realmente eleito, da sua vontade, de acordo com a sua vontade. Isso virou tabu para os ministros do TSE, ou para o dirigente do TSE, os dirigentes subsequentes. Isso virou tabu. Isso não pode ser mais discutido. Quando nós tínhamos uma lei a respeito disso, uma mini reforma eleitoral, implantando o voto auditável. O próprio ministro Barroso fez demonstração a respeito do voto auditável. E, no entanto, agora isso simplesmente virou pó, porque não se quer discutir essa questão. Não vou entrar no mérito se houve ou não houve violação das urnas. O que importa é que o povo tenha a garantia efetiva de que sejam eleitos realmente aqueles que foram votados, os seus representantes. Isso é importante, o judiciário tem que dar satisfação para o povo é soberano, essa é a grande realidade. E nós estamos vendo aí esse princípio, essa garantia individual, não é? Da liberdade de expressão, incisos 4º e 9º da Constituição Federal, preteridos. E lembrem-se, muito se lutou no curso da evolução da humanidade, batalhas sangrentas para que esses direitos e garantias individuais fossem concretizados. E nós agora simplesmente estamos jogando tudo isso pelo ralo. Aconteceu isso já na Covid, nos protocolos de Covid, que a gente acha realmente, os protocolos sanitários, que a gente acha realmente que esses protocolos deveriam ser implementados, mas nunca proibindo, por exemplo, o trabalho, que é um valor que está no artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, e não pode ser afastado nem pelo estado de sítio ou de defesa. E está também dentre os artigos 5º da Constituição Federal, inciso 13, se não me engano. Então, nós estamos vendo uma situação complicada. Hoje nós temos presos políticos, nós temos exilados políticos, Alan dos Santos, senador Jefferson, o ex-deputado Jefferson, presidente do PTB, o nosso deputado Daniel Silveira, uma situação bastante complicada e difícil. Aliás, com relação ao deputado Daniel Silveira, nós vimos que não foi observado o artigo 53, né? Os seus parágrafos 2º e 8º do artigo 53 não foram observados. Para cassar a imunidade de um deputado federal, é preciso 2/3, não é? De votação da Câmara Federal, do Congresso Nacional, nem da Câmara, do Congresso Nacional. E o ministro relator desse processo, desse inquérito e desse processo, dessa ação penal, cassou efetivamente numa penada. E o que eu fico mais envergonhado com tudo isso é que o presidente do Senado e o presidente da Câmara se omitiram, se acovardaram, com todo o respeito que merecem. Eu fico indignado com essa situação. Porque você buscar um deputado dentro da sua casa, o deputado eleito pelo povo, eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca imaginei que nós íamos passar por isso no alto dos meus 38 anos de magistratura. 15 segundos. O Senado e a Câmara têm poder de polícia, está lá no artigo 52,
Inciso 13. Não se pode invadir o Senado e a Câmara, e muito menos para se buscar um parlamentar. O parlamentar que representa o povo e que tem o direito de se manifestar e o dever e a prerrogativa de se manifestar sem amarras, porque ele fala pelo povo. É o parlamento, é a ideia de se parlamentar, de representar o povo. E isso me causa espécie. Eu acho que foi um golpe fatal na democracia. Ainda que esse deputado tenha sido inconveniente e tenha mostrado falta com o decoro parlamentar. Mas isso caberia ser decidido na comissão respectiva disciplinar. O deputado deveria responder ali, nunca no Supremo Tribunal Federal. Aliás, nós temos aí, inclusive, o Roberto Jefferson sendo processado e julgado lá no Supremo Tribunal Federal. O relator tem um processo civil em que Roberto Jefferson foi condenado a pagar indenização ao relator, ministro Alexandre de Moraes. Ele não tem efetivamente a parcialidade suficiente para julgar Roberto Jefferson. E também não tem competência, porque Roberto Jefferson não é mais parlamentar, é o juiz de primeiro grau. Então nós estamos numa situação que o ativismo judicial, vindo do neoconstitucionalismo, ou da jurisprudência de valores, ou seja lá como queiram chamar, até certo ponto nós podemos concordar com essa expansividade do judiciário. Mas a ponto de desrespeitar a Constituição flagrantemente, isso nós não podemos concordar, com todo o respeito que nos mereça o ministro, e aqui não vai nenhuma ofensa pessoal e não vai nenhum menoscabo aos ministros, que eu respeito muito, mas é opinião minha. Como cidadão, eu posso falar e tenho que falar. O cidadão pode falar o que quiser. Se houver algum excesso, que responda, então, pelos termos do artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que menciona exatamente que haverá indenização por danos morais e as consequências também dos crimes contra a honra, mas nunca uma prisão num crime que sequer é inafiançável. Então, nós precisamos sim, eu cumprimento muito o senador Girão por ter me dado a oportunidade de falar aqui nessa audiência. Eu, como cidadão, como um homem respeitável, como o ex-presidente do tribunal, um homem que sempre cumpriu o seu dever, e na humildade, porque nós não somos mais do que ninguém.